Olá, boa tarde. Convido aqui o professor Guilherme e o professor Riane. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Riane. É importante aqui dizer que o Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, que vocês fazem parte como professores, como colaboradores, né, na nossa área educacional, resolveu trabalhar esse tema que a gente reputa ser muito importante, que é o tema das eleições municipais, que se avizinha, e ainda com algum grau de incerteza, vamos assim dizer, né, porque ainda tramita a proposta do adiamento da data, que provavelmente será concluído aí em breve pela Câmara, e qual a afetação que as eleições terão em virtude dessa pandemia, em virtude dessa calamidade que nós estamos vivendo no Brasil. A gente está vendo que a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Eu não sei se a gente não tem conseguido administrar bem a nossa questão de saúde pública, e o certo é que a gente tem convivido com um problema muito sério. E esse ano é um ano eleitoral, ano de eleições municipais, 5.568 municípios que irão eleger prefeitos e vereadores, e ainda temos uma indefinição quanto à data certa que vai ocorrer as eleições. Sabemos que a medida já foi votada no Senado, está tramitando na Câmara. E o mais importante é a gente trazer aqui dois especialistas, né, dois estudiosos do direito eleitoral, com experiência na administração pública, para que possa expor para a gente algumas questões importantes sobre o processo eleitoral e as regras que irão balizar esse processo. Então, eu também gostaria de agradecer a todos que se inscreveram nesse webinário, a todos que já estão presentes e certamente aqueles que durante nossa apresentação vão chegando. Nós, do Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, estamos nos adaptando a essa nova realidade. Nós já éramos bastante tecnológicos, com bastante ações na área de audiovisual, então, na realidade, a gente está se adaptando, talvez nem com tanta dificuldade, mas a gente já tinha muitos trabalhos e muitas inserções com gravações, com videoaulas, com algumas atividades virtuais, telepresenciais. O mais importante é que a gente conserva a nossa preocupação de defesa da cidadania e da transparência, que é o nosso objetivo. Fazemos isso por meio da educação, né? Nós transversalizamos essa defesa de cidadania e transparência por meio de um processo educacional, porque acreditamos que a educação transforma o mundo. O conhecimento realmente tem um poder fantástico de incluir, inserir pessoas, e as consciências críticas fazem com que, certamente, nosso processo de amadurecimento democrático se avance a partir de pessoas conscientes do seu papel como cidadãos, né, podendo influenciar o destino da cidade, do nosso país. O Instituto ele também está no YouTube, né? Então temos um canal no youtube.com/idcttv. Lá todos terão a oportunidade de ver o trabalho que é desenvolvido com os nossos conteúdos, lives, webinars, todos os conteúdos e entrevistas que nós fazemos. E estamos também na rede social, temos muitos seguidores no LinkedIn, temos muitas pessoas interessadas no nosso trabalho, pessoas muito qualificadas, que acompanham toda a nossa trajetória, assim como estamos no Instagram, estamos no Facebook, e o nosso site, www.dct.org.br, você poderá encontrar tudo que precisa
para discutir, para se informar sobre questões ligadas à área de controle social, transparência, acesso à informação, enfim. O Instituto tem uma grande preocupação de trabalhar em defesa da participação do cidadão, do empoderamento das pessoas, e a gente acha que, durante esse processo eleitoral, nada melhor do que trazer aqui especialistas, e a gente deve fazer alguns outros webinários futuros, para que a gente possa contribuir para que o maior número de pessoas ou especialistas interessados possam estar mais cientes desse processo eleitoral e das dúvidas que ele, porventura, vai nos trazer em virtude desse momento que a gente está passando. Então, eu estarei aqui na qualidade de mediador, nós teremos aí um tempo aproximado de 35, 40 minutos para cada um dos nossos expositores. O Guilherme Ferreira da Silva, que hoje faz o seu doutorado lá na UFMG e também tem mestrado e graduação em Direito Público na PUC, também é professor, né, do Direito Administrativo, trabalhou como assessor técnico legislativo na Secretaria da Casa Civil, né, em Relações Institucionais do Estado de Minas Gerais, e faz parte de grupos de estudos, tem um trabalho muito bacana. Guilherme, que é jovem, estudioso, trabalhou comigo lá quando eu era professor lá na Newton Paiva, foi um aluno de destaque, hoje tem aí uma série de inserções, podcast, e é um grande colaborador do DCT. Né, Guilherme, você seja muito bem-vindo aqui, eu tenho certeza que você vai engrandecer muito o nosso webinar. E temos o Luiz Gustavo Riani, né, meu xará, e advogado com especialidade em Direito Público, com pós-graduação em Políticas Públicas, ligado também lá à Escola do Legislativo, e um advogado que tem uma grande experiência aí na vida pública, já exerceu cargos importantes de procurador, de municípios importantes aí no estado de Minas Gerais, participação em organizações importantes, tem um escritório de advocacia que milita muito forte nessa área do direito público, do direito eleitoral especialmente. Então, é um grande entendedor dessa área, tem também sido um grande colaborador do IDCT, leciona para os nossos alunos, para aqueles que estão sempre conosco lá, e quero dizer que o seu trabalho é um trabalho muito importante, ele é muito importante também para as atividades do IDCT, a razão pela qual caminha conosco já também há algum tempo. Então, assim, eu vou dar aí uns 2 minutinhos para cada um dar um alô para nossos participantes. Eu também não posso deixar de agradecer a participação dos colaboradores do IDCT, que estão trabalhando em home office, se esforçando muito para manter a nossa organização ativa e mais do que isso, atualizada, né? E fazendo esse trabalho porque tem muita gente que sequer está conseguindo desenvolver e desempenhar suas atividades, infelizmente, né? Temos muitas pessoas prejudicadas com essa pandemia, pessoas que estão cerceadas do trabalho, inclusive passando dificuldades que a gente não esperava. Então, temos que somar forças aí para mantermos vivos e ativos nessa caminhada, para a gente sair lá na frente, superar essa situação, que é grave. Né? Então, professores, Guilherme, Riane, vamos fazer assim, como eu estou seguindo aqui a ordem da programação que está no nosso site, o Guilherme se apresenta rapidamente, o Riane também, depois o Guilherme toma aí a palavra para a sua apresentação, vai falar aí de propaganda eleitoral e de fake news, e depois o Riane vai falar para a gente sobre esse cenário atual, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade,
quais são esses cenários aí das próximas eleições. Muito obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo e Riane. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente agora. Mudou um pouco a dinâmica. Eu acho que é a primeira palestra nesse estilo webinário que eu estou fazendo virtual, apesar de algumas lives que já fez pelo Instagram. O Gustavo já apresentou muito bem. Hoje eu sou um professor de Direito, dou aula na FASER, dou aula para o IDCT, nessa formação de servidores. Inclusive, convido vocês para conhecer o nosso curso EAD, de técnica legística. Fiz um curso com muito carinho para vocês que trabalham com isso, queiram aprender um pouco sobre isso, e é muito acessível. Convido vocês também para conhecer o podcast que o Gustavo falou, que é o Papo Direto, e eu estou lançando aqui agora, inclusive, que durante um período aí agora eu vou fazer um período com informações sobre as eleições. Então, vou ensinar um pouco, trazer algo bem simples, com linguagem bem direta. Tem meu Instagram, que é guilhermeferreira.prof, podem seguir lá. Também posto alguns materiais de vez em quando, falo sobre esse podcast. E no mais é isso, sinto muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito dessa função que o IDCT faz, que é, de fato, de levar conhecimento de uma forma acessível, de uma forma prática, seja para o servidor, seja para o cidadão comum, que a administração pública, com certeza, é mais do que uma máquina burocrática, né? Ela é algo para atender a população, e quanto mais a população conhece, pode participar, melhor. Então, fica até meu agradecimento a todos, ao Gustavo e a Thaís, que participou aqui, ajudou bastante, a Daniele, todos os servidores, os funcionários do IDCT, os colaboradores que nos ajudam, que sempre colaboram bastante comigo. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos aí. Como bem dito pelo nosso colega Guilherme, Gustavo já fez as devidas apresentações aí, e a gente, qualquer coisa que a gente falar aí será demais frente à apresentação que ele já fez. Mas é importante eu dizer do meu orgulho de estar aqui, de fazer parte desse time do IDCT. Já tem algum tempinho que a gente está aí junto, trabalhando, dando cursos, dando aulas aí junto ao IDCT, nessa parceria, e realmente para nós é muito bom. Eu acho que costumo dizer que ensinar, né? A gente compartilhar ensinamento é muito legal. E nesse ponto, assim, o IDCT faz isso muito bem, em todos os aspectos, e como disse bem o Guilherme, inclusive levando conhecimento ao servidor público hoje, ao agente político que está na ponta, e isso realmente tem um diferencial grande. Como ele disse, assim, a gente tem feito alguns nesse momento pós-pandemia, ou pandemia, né? Não é nem pós-pandemia, o tal do novo normal que todo mundo tem falado. A gente vai precisar realmente a nos enquadrarmos nesse novo normal, e dentro desse novo normal está aí esse novo formato de participação, esse novo formato de ensino mesmo, e de troca de experiências. Então, assim, temos feito realmente algumas lives e tal, mas nesse formato aí, eu acho que é o nosso pontapé também, e queremos agradecer. Um abraço, vamos presenciar agora a aula do nosso grande professor e mestre, doutor Guilherme, que também, realmente, eu acho que vai nos trazer muito conhecimento aqui hoje sobre esse tão falado tema do fake news. Obrigado a todos. Fica à vontade, Guilherme, você está com a palavra. Estou te acompanhando, vou colocar aqui vou desativar meu som e o meu vídeo, e aí você fique à vontade aí para poder fazer a sua explanação. Beleza, obrigado, Gustavo. Qualquer coisa que, porventura, conexão, alguma coisa, dê um sinal aí, que às vezes a gente não sabe se está todo mundo ouvindo a gente enquanto a gente fala. Tem que ter sido isso durante o semestre letivo lá na FASER. Mas então, pessoal, eu separei para vocês, como bem anunciado aí pela equipe de comunicação do IDCT, algo sobre propaganda eleitoral e fake news. Neste cenário, eu fiz um recorte. Vou falar mais sobre propaganda eleitoral virtual, por meio da internet. E eu separei aqui 5 objetivos. O que eu quero com essa fala,
nesse ideal de esclarecer, de levar informações, passar por uma noção rápida do que é campanha eleitoral e propaganda eleitoral, ver como a propaganda eleitoral virtual pode ser feita, abordar sobre a fake news, o que é, os impactos disso, como a legislação eleitoral trata o tema e, no final, como nós devemos encarar os fatos nesse cenário que vivemos hoje. Então, vamos passar por isso. Primeiro, então, o que é campanha eleitoral? Campanha eleitoral é um termo amplo. Às vezes, as pessoas nem conseguem ter a dimensão dessa amplitude. Mas são condutas que os candidatos, a equipe dos candidatos e os partidos políticos têm para conquistar votos, conquistar o eleitorado numa campanha política, numa manifestação de ideias, discussões, debates para conseguir ganhar a eleição. Às vezes nem conseguir ganhar a eleição, tem partidos, tem candidatos que lançam sua candidatura simplesmente pelo debate para apresentar uma visão e fortalecer ali um campo de pensamentos, de ideologia. Então, a campanha eleitoral é algo mais amplo. Ela começa a partir do dia 16 de agosto, essa data está fixada no Código Eleitoral, e isso porque é até o dia 15 de agosto que a Justiça fala sobre as candidaturas definidas, né? Então, os candidatos são agrupados, são definidos quem são os candidatos, e no dia 16 eles podem fazer campanha. Qual que é a diferença da campanha para a propaganda? É que a propaganda está inserida nesse contexto de campanha. A propaganda são formas midiáticas de marketing para levar a ideia, levar o conceito, levar o nome do candidato até o eleitorado. Então, só para fazer uma distinção, assim, para não parecer que a propaganda é tudo na campanha, quando você tem os debates políticos na televisão, na rádio, aquilo é da campanha eleitoral, mas não é uma propaganda eleitoral. Então, nós temos essa distinção. O Código Eleitoral traz diversas regras sobre propaganda eleitoral, diversas restrições. Por exemplo, uma muito conhecida, não é permitido outdoor com propaganda política ou propaganda eleitoral. E a Justiça Eleitoral combate isso. Mas eu fiz um recorte aqui para quê? Para a gente poder pegar o que é a propaganda eleitoral na internet. E aí a gente pensa muito rapidamente também nas redes sociais. Então, vou introduzir um pouco isso antes de a gente falar juridicamente o que pode, o que não pode. A grande questão é, a internet, ela impactou fortemente os processos eleitorais. Inclusive, a internet reduziu um pouco a nitidez sobre o que é campanha eleitoral e o que não é campanha eleitoral. A gente sabe pessoas que vão ser candidatos esse ano, se a gente abrir o Instagram da pessoa, a pessoa está ali fazendo uma propaganda da própria imagem. Isso a Justiça Eleitoral não proíbe, mas é claro que com a internet isso ainda ficou mais complexo de definir quando é ou quando não é propaganda, de uma forma assim psicológica de dizer. Então parece assim, inclusive, que desde 2014 nós estamos num processo eleitoral infinito. Pelo menos eu me sinto assim, vejo os meus amigos, até aquelas pessoas que divergem muito de mim, como se a população tivesse num embate eterno de uma ideia A contra uma ideia B, ou de um partido A contra um partido B. Então, nós vimos aí esse impacto graças à internet e esse avanço da internet. Eu penso, então, que as redes sociais potencializaram toda essa manifestação da voz política do cidadão. E temos pontos positivos e negativos disso. O fato é que, quando eu ainda estava lá na graduação, a internet era algo desconhecido que prometia mudar tudo. E hoje, a internet, de fato, mudou muita coisa e ainda continua sendo parcialmente desconhecido. A gente não sabe muito bem como lidar, quais são as regras da internet, até mesmo na perspectiva ética. Se a gente parar para pensar, o WhatsApp, ele potencializou algo de uma forma muito única. Por mais que a população brasileira ainda tenha 1/4, segundo o IBGE de 2018, que não tem acesso à internet, o aplicativo é muito utilizado nas áreas que têm acesso, nos centros urbanos. Pensar que 75% da população tem acesso à internet e que o WhatsApp é muito utilizado por a grande maioria das pessoas, até porque diversas operadoras de celulares, elas dão ao cliente que paga 15, 20 reais por mês o acesso ilimitado ao WhatsApp,
isso fortalece o acesso a esse mecanismo, que às vezes a pessoa não teria uma internet paga dentro de casa, porque já custa 100, 120, 150 reais. Então, a realidade do brasileiro, que às vezes é muita pobreza, é muita escassez de recursos, ela consegue até nesse ponto ser um pouco mais democrático, ter mais este acesso. De tal forma que as pessoas circulam mensagens com uma rapidez e facilidade que a gente nunca viu. Sim, a gente parar e pensar que, por vezes, por exemplo, quando o avião da Chapecoense caiu, eu acordando vi na notificação da tela do meu celular que o avião caiu antes de ligar um rádio e uma TV, isso demonstra como a velocidade da informação é muito mais rápida. E isso também traz vantagens e desvantagens. O aplicativo do WhatsApp, por exemplo, ele é tão popular que você viaja pelo interior de Minas e da Bahia, como eu viajei esse ano, e você vê escrito nos lugares, Zap Zap, e tem ali o nome com aquele balãozinho verde, tão popular, ganhou um apelido. É algo, de fato, que está aí, que é um fato social, para o bem ou para o mal. E eu vou destacar isso algumas vezes. Então, nessa facilidade de se enviar mensagens, de mensagens que tem desenhos, que tem emoticons, agora tem as figurinhas, tem ali cores, que tem várias formas de mimetizar, de trazer assim, um conceito que apela para emoções, que traz conteúdos bem sensacionalistas. Tudo isso certamente impacta as campanhas eleitorais. Sem nem mencionar que hoje nós temos uma outra rede social que domina principalmente pela imagem e vídeo, que é o Instagram, e que tem aí sido mais um outro elemento de muita divulgação de ideias e que tem que ser rápido. A gente pensar que uma story tem ali 14 segundos, mais ou menos, né? A pessoa tem que ser muito rápida, ela não pode aprofundar em temas. Então, nesse cenário todo, o que a gente lê daqueles que são especialistas em política, em eleições, é que há vantagens e desvantagens nessas redes sociais, esses mecanismos da internet para as eleições. É fato que quando você tem mais acesso, mais debate, isso é uma vantagem para o processo eleitoral. Quando você tem menos interferência do Estado, ou não é necessário que o Estado interfira, você tem vantagens aí. Mas você tem desvantagens por outro lado, que algumas pessoas apontam. Olha, apesar dessa ideia de liberdade na internet, o Facebook é o dono do Instagram, do WhatsApp, do próprio Facebook. Então, um poder econômico muito grande detém o meio de comunicação de alguma forma, faz algoritmos para direcionar como que será feita a apresentação de um conteúdo, o impacto que ele vai ter. De fato, isso é uma desvantagem. Você tem a desvantagem de que, se por um lado tem muita liberdade, por outro tem o abuso dessa liberdade, por outro lado tem um estado meio que caótico que traz ofensas reiteradas, que traz um tipo de debate que não é o bom para a democracia, que é aquele debate que é só de ofensas, que ninguém constrói nada, que é ameaças, que é um disparo de ódio sem fim. E aí eu trago outro fato. A legislação, ou melhor dizendo, o legislador percebeu que era necessário intervir, que era necessário trazer regramento. Como tudo tem regramento, se você, como eu disse, você não pode fazer um outdoor. Por quê? Porque seria uma sujeira visual, poderia ter um abuso econômico ali. Da mesma forma, teve a necessidade de se regular a propaganda na internet, a propaganda eleitoral virtual. As regras anteriores, que falavam sobre as campanhas normais, não davam conta de solucionar essa infinitude de problemas gerados nas campanhas virtuais. Eu, inclusive, consigo lembrar quando eu atuava como advogado eleitoral de uma forma mais contundente, hoje é mais respondendo uma ou outra consulta, mas eu estava ali na frente, como a gente ficava um pouco sem saber como denunciar determinadas condutas no Facebook e no Orkut. Na época ainda tinha o Orkut. Então, várias regras foram criadas exatamente para poder trazer segurança jurídica para a competição eleitoral. É importante isso ter em mente.
A competição eleitoral, ela é um processo da democracia, ela é saudável, ela tem um objetivo que é escolher democraticamente as pessoas, e esse objetivo de escolher quem vai guiar o Estado, quem vai guiar o município, fazer as leis, ser do executivo, no caso é o prefeito, ele não pode ser o único valor. O valor é, inclusive, do próprio debate, do debate ser feito, bem feito, de apresentar propostas, de se poder cobrar depois daquelas propostas. Então, o jogo democrático não é um vale-tudo. Não é assim, a pessoa acha, oh, ele tirou o outro candidato, ou ele ofendeu, o outro ficou sem palavras. Isso não é democracia, isso não é uma propaganda eleitoral eticamente adequada que a gente espera. Então, devemos ter aí um debate. Então, sobre isso da propaganda na internet, inclusive, quando eu falo isso, o Gustavo que brincou aí, que eu sou jovem, que chegou a ser meu professor, e como o tempo vai passando um pouco, Gustavo, que o fato de eu falar que a propaganda é na internet, ele já denuncia que eu não sou tão jovem ainda. Os nossos alunos de hoje, eles já não falam assim na internet, porque é como se a internet nunca deixasse de estar. Antigamente, a gente abria o computador, a gente pagava um servidor e discava para ele, né, pelo telefone. A linha do telefone ficava ocupada naquele momento. Então, a gente entrava, de fato, na internet, fazendo esse jogo da linguagem, enquanto hoje o celular está basicamente sempre na internet. Eu ligo o meu computador e ele já pega o sinal de Wi-Fi. Então, a gente pode até mudar esse nome, falar que são as propagandas virtuais, as propagandas por meio de aplicativos. Então, inclusive, até este conceito do que é online, do que não é, cada vez mais vai ficando tênue, né? Vai ficando sendo necessário revisitar estes conceitos. Então, vamos apontar aqui já algumas coisas sobre a propaganda eleitoral, e aqui eu já vou retomar lá na frente, como eu disse, mas qual que é o objetivo disso? Se nós temos aqui alguém que vai candidatar, alguém que vai assessorar um candidato, alguém que vai acompanhar uma eleição, para que você não cometa nenhuma ilicitude. Se você é um cidadão, que você possa fiscalizar, que você possa cobrar aquele que você quer apoiar, porque um candidato que faz tudo certo, ele tem chances de, se ganhar, fazer tudo certo enquanto administrador público. E eu já penso que aquele que tem uma propensão a fazer errado na campanha, ele tem uma propensão a fazer errado enquanto gestor público. E a gente não quer isso. A gente está aqui no IDCT, Instituto que defende a transparência e a cidadania. Ao relativo exatamente isso, uma esfera de debate democrático. E olha como eu repito essa palavra, isso é muito importante para a gente, ter um espaço de democracia, entender o que é a coisa pública. Pois bem, a principal lei que traz o cerne, o centro da questão sobre a propaganda eleitoral virtual é a Lei 9.504 de 1997. Quem está anotando pode até anotar ela para consultar, apesar de ser uma lei muito popular. Vamos olhar um pouco aqui, que a gente fala rápido para poder aproveitar o tempo. Então, nessa propaganda virtual, nós temos o regramento do artigo 57A ao 57J. Tem mais dispositivos que tratam sobre propaganda eleitoral? Tem. Outros dispositivos vão acabar recaindo na propaganda eleitoral virtual. Só que estes são os centrais. E, inclusive, aqueles que são estudantes de direito ou aqueles que trabalham produzindo normas já até percebem. Quando a gente fala 57A e 57J, significa o quê? Significa que foram artigos inseridos na legislação. Geralmente a gente vê a sequência numeral, né? Artigo 1º, artigo 2º, artigo 50, artigo 51. Se aqui vem 56, 57A, 57B, 57C, é porque o legislador inseriu isso depois que a lei já estava publicada. E é exatamente isso. Se estamos falando de propaganda virtual, lá em 1997, isso não era problema de quem queria regulamentar as eleições no Brasil. E aí, nós temos dispositivos que servem aí com o principal marco do que é permitido e do que é proibido na propaganda eleitoral virtual. Então, vamos lá. O primeiro, o começo aí, ele já diz algo que eu disse aqui hoje.
A propaganda começa a partir do dia 16 de agosto. Então, propaganda virtual, a mesma coisa. Tranquilo? Quando ela termina? Então, ela tem 2 marcos para o término. Tudo tem que ser retirado do mundo virtual até 24 horas após a eleição. Então, pense nessa data. Só que não pode ser nada postado a partir de 48 horas antes da eleição. O primeiro turno este ano, ele é dia 4 de outubro. Vamos pensar que não vamos mudar, mas o Gustavo vai falar mais sobre isso depois, Riane. Então, vamos supor que seja dia 4 de outubro. Então, 48 horas antes. E olha como o prazo é em horas. Então, a eleição pode mudar de data, que essa regra provavelmente não vai ser mudada. Então, 48 horas antes, o candidato não pode postar nada de novo. E ele tem até 24 horas pós-eleição para retirar a propaganda do ar. Beleza? O que pode ser feito enquanto propaganda de forma geral? O candidato pode ter um site, homepage, www.candidato tal. Esse site tem que ser hospedado no Brasil, naquele registro.com.br, e tem que ser comunicado qual é o site na Justiça Eleitoral. O partido político, mesma coisa, pode fazer também um site para divulgar os seus candidatos, a ideologia do partido, deve estar registrado no Brasil e indicado à Justiça Eleitoral. Então, temos 2 aí possibilidades. Uma terceira, são as possibilidades de mensagens eletrônicas. Você ter um registro de números de telefones ou de e-mails e fazer aí disparos de mensagens para a pessoa com alguma constância. Aqui tem que observar 2 coisas. A primeira, quando você recebe uma mensagem de um candidato, essa mensagem tem que ter disponível uma opção de descadastramento e, na hora que você requer esse descadastramento, o candidato, a comissão ali tem 48 horas para te descadastrar. Se não, há a possibilidade de aplicação de multa de R$100 por mensagem enviada de maneira inadequada. E a segunda questão é, esse banco de dados, de e-mails ou de telefones para receber essas mensagens, ele não pode ser comprado, tem que ser obtido de forma gratuita. A pessoa mesmo cadastrou, ou o candidato teve a obtenção desse cadastro ao longo do tempo e foi montando um banco de dados, não pode comprar esses dados para poder fazer esses disparos de mensagens. Beleza? 3. Né? 4. Tem a possibilidade de termos blogs, de ter páginas nas redes sociais, perfis em redes sociais, grupos de debates, grupos do WhatsApp e do Telegram. Tudo isso é possível. Então, desde que o próprio candidato gerencie o partido político ou seja uma pessoa física contratada para aquilo. Não pode haver, preste atenção nisso, não pode haver robôs, não pode haver uma mecanização de impulsionamentos e de postagens. Claro que você pode agendar uma postagem, você cria a postagem para um horário X, mas você não pode contratar um sistema de algoritmos de computador informatizado para ficar comentando, para ficar curtindo, comprar seguidores. Tudo isso é vedado. Nas redes sociais tem que ser algo real. A interação tem que ser real. O que é possível, e não sei se vocês já viram, nas redes sociais, quando você está lá no Instagram, aí você vê o primeiro story, aí vê lá a pessoa que você segue. O segundo story é uma propaganda. Aquilo é um story impulsionado. Tem isso no Facebook, no Instagram, no feed do Instagram. Então, é possível comprar estes impulsionamentos. O candidato paga por esse impulsionamento nessa rede social e a rede social publica o post dele e faz aparecer mais. Isso tem que ser declarado na prestação de contas. A propaganda, nessa forma de impulsionamento, tem que vir claro que é uma propaganda, ou seja, existem as regrinhas na resolução, não vou entrar em detalhes nela, mas na hora que você vê, você vai ver que é uma propaganda eleitoral, tem o registro do candidato, que aquilo foi pago, para não parecer, às vezes, que o candidato está bombando de forma virtual, assim, porque as pessoas seguem ele. Não, mas é porque ele pagou a propaganda eleitoral. Tranquilo? Então, nós temos essas possibilidades gerais sobre a propaganda. Nós temos a possibilidade de também
acho que eu falei sobre o impulsionamento de todos os elementos. Você não pode, ou seja, é vedado ter uma propaganda em sites de pessoas jurídicas. Pode ser com fins lucrativos ou sem ser fins lucrativos. Eu não preciso nem te falar, né? A administração pública não pode ter campanha de ninguém, de nenhum candidato, nenhum partido. Não pode. Então, aí também se exclui. Então, nos sites, naquilo que é virtual, não pode ter campanha nas pessoas jurídicas. O que mais? É vedado que dentro das redes sociais haja postagens e comentários de pessoas que não é possível identificar quem é. O que é isso? É a garantia da liberdade de expressão, mas a vedação ao anonimato. Não é possível o anonimato. Por quê? Porque nós temos que ter a possibilidade de responsabilizar aqueles que fazem ofensas, que cometem ilícitos dentro da internet. Então, é possível até usar o pseudônimo, desde que seja possível identificar pela justiça quem é aquela pessoa que fez aquela postagem. Então, você pode contratar pessoas para gerenciar as redes sociais, mas essas pessoas não podem contratar o impulsionamento. Quem tem que contratar é o candidato, não pode ter essa terceirização. O conteúdo que é postado na rede social é, primeiro, de responsabilidade do candidato, ou seja, as redes sociais não têm culpa naquilo, a não ser que a rede social não exclua quando a justiça pedir, ou, porventura, saiba que aquilo é ilícito, que está ali e que não foi excluído. Aí é diferente. É vedado ainda atribuir uma campanha a outra pessoa de maneira com a má-fé. Então, eu sou contra o candidato B. Aí eu vou lá e vou publicar uma propaganda para poder atrapalhá-lo. Uma propaganda como se fosse ele postando. Então, isso também é vedado e isso é, inclusive, passível de multa de 5 mil a 30 mil reais. E aí, por último, falando dessas vedações, é um crime. Quando eu digo crime, eu digo que é possível ficar preso por isso, contratar pessoas só para ofender outros candidatos, que são só para atacar os candidatos. Olha como que isso é complicado. Olha que às vezes as pessoas não têm noção disso e isso ocorre. Quem contrata faz um crime que pode pegar de 2 a 4 anos de detenção. Quem é contratado pode ficar de 6 meses a 1 ano de detenção. Isso está lá no Código Eleitoral e, inclusive, eu sugiro para aqueles que vão fazer parte de campanhas eleitorais irem até o artigo 243 do Código Eleitoral para entender os limites da campanha eleitoral. Ali não tem regrinhas como essas que eu acabei de falar, mas tem lá orientações, limites para mostrar que uma campanha não pode ser odiosa, não pode ser ofensiva, não pode usar de discriminação, não pode atentar contra os valores democráticos, não pode espalhar notícias falsas, que tudo isso é vedado enquanto campanha eleitoral. Beleza? E aí você pode me perguntar assim, Guilherme, mas o que acontece com as pessoas quando cometem esses ilícitos nas campanhas eleitorais digitais? Eu vou falar que elas são responsabilizadas e há diversas formas de responsabilização. A gente pode falar de multas administrativas, a Justiça Eleitoral impõe multa contra os candidatos ou contra as pessoas que praticam os atos. A possibilidade de retirar a publicidade, a possibilidade de um direito de resposta. O direito de resposta é muito interessante, que nós vamos falar sobre a fake news, mas ele tem já uma relação de mostrar como a fake news já existia de alguma forma e como já era combatido pela Justiça Eleitoral, que é, eu sou o candidato A, eu falo uma mentira do candidato B na rádio, na hora daquela minha campanha eleitoral gratuita. Se a Justiça Eleitoral entender que é mentira, no mesmo tempo que eu falei a mentira do candidato B, eu vou ter que desmentir. Eu tenho que dar o direito de resposta ao candidato B. Isso eu acho muito interessante, é uma medida muito boa, já que nós estamos falando aqui sobre verdade, sobre embates democráticos, sobre construção de boas ideias. No âmbito civil, se você ofende alguém, você pode ter que pagar um dano material ou moral, você traz algo contra a imagem de alguém. No âmbito penal, você pode vir a ser preso, e eu vou falar um pouco mais para frente melhor agora. E no âmbito ainda eleitoral,
existe algo que é muito interessante e tem que ser muito cuidadoso com isso, que é a possibilidade de ser condenado pelo abuso de poder político e econômico. O que é isso? Quando, reiteradamente, o candidato traz condutas ilícitas para se promover na campanha eleitoral e essas condutas são capazes de interferir no resultado da eleição, é possível que seja identificado o abuso de poder político e abuso de poder econômico, e aí a pessoa perde o registro de candidatura. Ela pode perder, inclusive, o seu mandato. Não sei se vocês lembram, na época da chapa Dilma e Michel Temer, a Dilma já tinha sido impeachmentada, o Temer já estava no poder, quando o TSE analisou o pedido de abuso de poder econômico deles. No caso, eles foram inocentados. Mas, se tivesse sido condenado, o Michel Temer poderia perder ali o seu mandato. Ou seja, tudo isso que a gente está falando não é bobeirinha. Ainda mais se tiver ali uma atuação séria do Ministério Público e do juiz eleitoral e do Tribunal Eleitoral, a depender da conduta, pode trazer algo irreparável para o candidato. Beleza? Então vamos lá, vamos entrar aqui agora, correndo, daqui a pouco o tempo acaba, para a gente falar sobre então a fake news neste cenário dessa campanha virtual. Por que eu estou fazendo esse recorte? Porque a fake news está na moda e ela é novidade e não é novidade, mas a grande questão é que nesse cenário do mundo virtual, ela ganha um impacto muito maior. Eu tenho um pouco de preguiça, inclusive, deste termo. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas falam como fake news como se fosse uma bobeira. Ah, é fake news. E pronto. Só que se a gente parte do pressuposto que pessoas estão construindo notícias falsas para ganhar uma eleição, isso não é tão simples. Inclusive, o ministro Dias Toffoli, enquanto ele era ainda presidente do TSE, em uma reportagem, ele disse, olha, fake news, se a gente traduzir ao pé da letra, é só notícia falsa. Só que, caso que a gente está tratando aqui no país e que o TSE combate, não é de notícia falsa. Notícia falsa a gente pode dar sem querer. Notícia falsa a gente pode verificar o fato e analisar de maneira errada, cometer um erro. As fake news são notícias fraudulentas. É o candidato, um grupo, um partido que implanta uma mentira, tentando enganar, desvirtuando o processo eleitoral. Não é assim como se fosse uma bobeira. É um fato, ou melhor, algo que é dado como um fato verdadeiro, de forma maldosa, com má fé, para ludibriar o eleitor, para poder criar um sentimento negativo contra o candidato de oposição. É um mal que vicia a própria noção de democracia que eu tenho defendido aqui nesses 30 minutos que eu tenho falado. É claro que existem limites que a gente não sabe se é só uma má interpretação ou se de fato é uma maldade. Mas existem exemplos que não, que você percebe que a pessoa está insistindo na mentira porque sabe que aquela mentira cola e que aquilo vai trazer um efeito negativo para o opositor. Por outro lado, como eu disse que isso é uma novidade que está na moda, por outro lado, como eu disse, lá em 1997 já existiu o dia de resposta, que é exatamente isso. Olha, quando me acusam de uma mentira, de algo que eu não fiz, e eu sou um candidato, eu posso pedir o dia de resposta. Se a Justiça Eleitoral entender que de fato ocorreu uma mentira, vai ser exposta ali o meu lado da história. Então, assim, não é tanta novidade, mas de fato é um impacto novo. Como eu mencionei, assim, uma pessoa que divulga a mentira, ela não faz mais hoje na praça, num salão de beleza, no barbeiro, no caixa do mercado que ele está passando. Faz com o celular, com a possibilidade de um impacto que é às vezes incalculável. Eu mando em 4 grupos, cada grupo tem 35 pessoas, aí vai para 140. Se as 140 pessoas multiplicarem por 10, é 1.400 em segundos. Então, a possibilidade desse impacto e de trazer um dano para a eleição é muito grande. Não é à toa que os cientistas políticos têm discutido que é um tema da pauta. Você liga os programas de entrevistas, que o ministro, que hoje é o presidente do TSE, diz que um dos objetivos dele, enquanto presidente do TSE, é combater a fake news nas eleições que ele vai ser o presidente do TSE.
Por quê? Porque traz prejuízos para a eleição incalculáveis. A gente não quer ser governado por pessoas que mentem para chegar ali no poder, na administração pública. Então, e ainda tem um outro lado. Qual é esse outro lado? Muitas vezes, pessoas que não têm muito conhecimento, que não sabem muito bem, apesar de saber mexer no WhatsApp, não sabe pesquisar, verificar fatos na internet. Então, a pessoa não tem como, é algo de uma extrema vulnerabilidade. E ainda, eu identifico que duas coisas são muito comuns para alcançar este impacto. A primeira é que essas mensagens, geralmente, elas trazem de uma forma muito simplificada problemas muito complexos, com um apelo muito grande, é exatamente aquilo que a pessoa queria ouvir. Então, ela já não gosta do candidato B, ela já quer votar no candidato A. Quando vem uma mentira, assim, pode ser mais absurda possível, e é tudo que ela queria ouvir. Na hora que ela escuta aquilo, ela vai replicar isso com muita alegria, inclusive. E aí, tem essa possibilidade de replicar em uma quantidade absurda. É só a gente pensar, nos últimos anos aí, quantas vezes a gente ouviu reiteradamente certos mitos populares, certas mentiras de coisas que aconteciam sobre candidatos, sobre partidos e coisas que nunca existiram, que foi implantada, uma mentira criada com um objetivo muito lógico e vem em mensagens muito assim, a verdade que nunca te contaram, agora eu resolvi o problema, agora eu vou te contar tudo que é a solução deste país, e vem ali algo muito simplificado. E aí eu fico até que a dica, assim, se é muito simplificado, há uma grande chance de não ser verdade. Se fosse simples, a gente estaria em situações melhores, politicamente, economicamente, na gestão pública. Tudo aquilo é muito complexo. Tudo isso é muito difícil. Precisa estudar, precisa de preparo. Não vai ser uma mensagem no WhatsApp com teorias conspiratórias que vão resolver. Mas aí você pode até me perguntar, beleza, Guilherme, você está trazendo aí impactos negativos sobre as fake news, você está trazendo aí o que é, você traz aí algumas razões disso acontecer, claro, de forma aqui bem resumida, sem filosofar demais, mas e o direito e a relação disso? E aí eu trago para você, olha, você, principalmente, que eu imagino que quem está aqui não vai criar fake news, imagino que todo mundo está aqui, é alguém de muita boa fé, boa índole, dedicou um pedaço da tarde para aprender, para poder estudar, para poder se informar. Então, eu vou imaginar que você pode ser, no mínimo, alguém um pouco desatento, um pouco não, assim, preocupado em algum momento e de compartilhar uma mensagem. Eu vou dizer para você, olha, o artigo 323 do Código Eleitoral define como crime divulgar na propaganda eleitoral fatos que se sabe que são inverídicos. E para isso tem uma detenção de 2 meses a 1 ano. Então, se você divulga uma propaganda, uma informação que é falsa, você pode pegar cadeia, beleza? De 2 meses a 1 ano. A pena pode ser maior se essa divulgação na propaganda eleitoral for uma calúnia. O que é calúnia? A calúnia é quando você fala que outra pessoa cometeu um crime. Só que ela não cometeu crime. Você está mentindo sobre um crime. Não é sobre aquela pessoa lá, ela faz rituais satânicos. E é mentira. Aí é divulgar fatos inverídicos. Mas você diz, aquela pessoa lá matou alguém. Aí é um crime. E aí você pode, se for mentira de fato, pegar de 6 meses a 2 anos. Tanto aquele que cria quanto aquele que propaga a informação. Então, todos os dois cometem crime. Se você fica compartilhando informações falsas, sabe que é falsa e compartilha, você está cometendo um crime. E isso está nesse âmbito da fake news, de compartilhar algo que é falso. Eu nem vou entrar aqui na injúria e na difamação, porque para mim eles não são ligados a fatos, a fake news é mais ficar ofendendo as pessoas, que também é crime, mas eu não vou entrar aqui. E aí, nesse contexto, como eu estou dizendo, de que as campanhas eleitorais de 2016 e 2018 foram muito impactadas por fake news, isso os estudos políticos trazem. Em 2019, agora,
a legislação foi alterada e foi acrescido o artigo 326A. Se você está atento, inclusive, às propagandas eleitorais na televisão, você já viu sobre isso. Então, o que foi criado enquanto crime? Você falar que alguém cometeu um crime e a pessoa não cometeu, e por causa da sua fala, da sua mensagem, da sua postagem, se a polícia vai lá e abre um inquérito policial, abre um processo administrativo contra a pessoa, a sua pena pode ser de 2 a 8 anos, sendo que o parágrafo 3º ainda fala que aquele que propaga a notícia falsa e dá motivo à instauração de um inquérito também pode ser processado de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos, eu repito, não é pouca coisa. A depender da situação da pessoa, não vai ser serviço comunitário, vai ser detenção. Olha como que isso é sério. E eu sou muito favorável a esse tipo de dispositivo. Por quê? Porque alguém que vive para poder implantar notícias falsas, que traz um dano a outra pessoa, imagina, a polícia vai investigar outra pessoa no meio de uma eleição. Imagina qual que é o impacto disso, como a pessoa pode não conseguir tempo para esclarecer que era tudo mentira. A pessoa pode pegar cadeia, vou falar até no linguajar mais reto, né? Pegar cadeia, pegar cana, ou seja, ser detido, ter uma pena da esfera penal. Então, aqui eu demonstro para vocês, inclusive, existe também, lá no artigo 57H da Lei das Eleições, que é crime contratar pessoas que fiquem só para ofender outras pessoas no meio da eleição, candidatos. Eu falei lá em cima, de 2 a 4 anos. E aqueles que são contratados de 6 meses a 1 ano. Tudo isso, todo esse arcabouço aí que eu acabei de dizer, confirmam que hoje não é admissível pensar que as pessoas vão propagar ideias falsas para poder ganhar uma eleição, e que isso é um crime, e que isso vai ser combatido pela justiça eleitoral. Isso vai trazer aí a possibilidade de enquadramento como um abuso de poder econômico ou político. E o que a gente não quer são eleições sendo anuladas, candidaturas sendo anuladas. A gente quer afastar simplesmente essas pessoas e essas condutas. Então, se você está aqui me ouvindo, com certeza você vai me evitar. Vai evitar esse tipo de conduta. Então, eu posso trazer aqui, já com 38 minutos para não extrapolar meu tempo, meta dada é meta cumprida, Gustavo, uma conclusão aqui para vocês, uma conclusão educativa. Primeiro, que os políticos sejam conscientizados disso. Não vale a pena lutar com base na mentira. Não vale a pena querer chegar na administração pública com mentira. Os eleitores, não vale a pena ter o seu candidato ganhando com base em mentiras. O eleitor, inclusive, ele pode ficar de olho se aquele candidato que ele gosta um pouco, ele está cometendo ilicitudes ou não. Porque se ele está cometendo ilicitudes, tem uma grande chance dele não ser um bom político. Se ele está com base em mentiras, tem uma grande chance de, quando ele chegar na administração pública, ele agir com interesses privados próprios e não para o bem público. Então, se nós temos a conscientização de todos, nós temos também a possibilidade de fiscalização de todos. Se agora você já sabe o que pode e o que não pode ser feito numa campanha eleitoral digital, você pode fiscalizar. Você pode mandar para o Ministério Público, para a Justiça Eleitoral, uma denúncia. Existem canais virtuais. Então, você pode ajudar neste processo eleitoral. Você pode ser testemunha, você pode ali levantar dados para poder combater essa propagação de mentiras, de ideias que são maliciosamente criadas para denegrir o outro. Ainda trago aqui umas dicas. Existe um projeto do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, junto com o Tribunal Superior Eleitoral e com diversos canais da mídia, que vão divulgar durante a campanha a hashtag fake news não. O que essa hashtag vai trazer? Vai trazer grupos de pessoas que vão pegar reportagens polêmicas e vão verificar se elas são verdadeiras ou não. Isso vai ser concentrado no site do CNJ, no portal multissetorial, e vocês podem procurar por essa hashtag, fake news não. Sobre a eleição, existe também o Fato ou Boato, lá do TSE, que tem diversos vídeos bem legais sobre mentiras
sobre as eleições. Quem nunca ouviu, durante as eleições, dizer que se 50% das pessoas mais um não for votar, a eleição é anulada? Isso é boato, isso é mentira. Então, pessoal, a minha mensagem é essa. Vamos debater, vamos discutir, vamos projetar, vamos lutar por aquelas ideias que a gente concorda, que a gente pensa, mas com base em verdades, combatendo qualquer ideia fraudulenta, por mais que seja no simples debate fraudulento. Isso não enriquece a democracia, muito pelo contrário. Eu tenho certeza assim, que todos esses nossos alunos do IDCT têm essa consciência, porque estão estudando para fazer uma administração pública mais eficiente, mais transparente e mais cidadã. É isso, qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço. Muito bem, professor Guilherme. Gostei muito da sua exposição, tenho certeza que todos gostaram. Já temos aqui perguntas, vou deixar para que possamos fazê-las depois da fala do professor Riane, até porque vocês terão uma oportunidade de estabelecer uma conexão entre vocês, né? Um debate. Eu acho isso bom, porque dinamiza a nossa apresentação. Então, eu guardo as perguntas para daqui a pouco e passo desde já a palavra do Gustavo Riane para que ele possa falar sobre o seu tema. Daqui a pouco voltamos, professor Guilherme. Obrigado. Com a palavra, Riane. Boa tarde a todos, novamente. Falar depois de uma brilhante explanação dessa do doutor Guilherme é até complicado para nós, né? Mas vamos lá, vamos encarar, porque eu acho que a gente deve realmente, é o que ele fechou aí. Se a gente votar ou procurar votar em alguém que já está começando a mentir na campanha, o que será um governo desse cara? Então, ele foi muito perfeito nessa colocação. Bom, dentro dos temas propostos, né, do tema proposto a mim assim mesmo, nós vamos começar com cenários para a próxima eleição. Bom, o cenário para a próxima eleição, esse tema eu fiz ele, eu separei que existe hoje um posicionamento de 4 cenários, de 4 atores, né? Cenários não, de 4 atores nos cenários da eleição. O primeiro ator são os atuais governantes. Os atuais governantes são atores essenciais, né, nessa eleição. Outro ator essencial é a oposição. A oposição também é um ator importante no cenário eleitoral. A pandemia, eu acho que é o protagonista dessa eleição. Infelizmente, é o nosso protagonista. E o outro ator que penso eu que a gente tem é a insegurança jurídica. Bom, por que a insegurança jurídica é um ator? Justamente porque hoje o que a gente tem mais visto aqui no mundo eleitoral, no mundo jurídico em si, vamos dizer assim, as pessoas nos procurando para saber o que vai acontecer, como é, o que vai ter, o que não vai ter, se vai haver eleição, se não vai haver eleição. Então, assim, essa insegurança jurídica causa muita instabilidade e faz parte do cenário para a próxima eleição. Bom, enfim, está acontecendo agora, nesse exato momento, eu estava revezando um pouco as telas aqui, a votação da Câmara dos Deputados hoje, da PEC 18, que é a PEC que adia as eleições. Houve um destaque para que fosse retirado de pauta e foi derrubado esse destaque por 480 votos, ou seja, lavada. 16 pessoas votaram para que esse destaque fosse acolhido e, consequentemente, tirado de pauta a discussão da PEC hoje, mas foi derrubado e a PEC está sendo discutida agora.
a tendência é que vai ser alterado e vai ser aprovada a PEC. Então, portanto, acredito que até o final da nossa conversa aqui já vai estar aprovado as datas para a realização das novas eleições. Essa data vai ser 15 de novembro para o primeiro turno e 29 de novembro para o segundo turno. Então, assim, isso é uma situação circunstancial, por quê? Porque muda todo o calendário eleitoral. Bom, então, voltando na situação dos cenários que eu quero pontuar, existem os cenários dos atuais governantes. O cenário do atual governante é problemático, uma vez que não tem governo que não está passando por crise, não tem governo municipal que não está passando por crise financeira, que não está passando por crise de saúde, porque não está passando por crise das críticas, o comércio quer abrir, tem gente que não quer ir para a rua, então, assim, os atuais governantes realmente estão passando uma situação muito delicada nesse período de pandemia e faz com que isso altere o cenário para as eleições, uma vez que aí já entra o outro ator, que é a oposição vai estar aproveitando desta fragilidade que o momento traz para que possam fazer o discurso contrário ao que está sendo feito pelos atuais governantes. Então, às vezes, fazendo um discurso mostrando o que ele poderia estar fazendo, ou às vezes fazendo um discurso mesmo de críticas e de mentiras mesmo, na verdade, vamos dizer assim. Então, os atuais governantes e a oposição são atores desse cenário para a próxima eleição. Inclusive, assim, eles são os atores tão importantes que fizeram um grande lobby, e aí todos os dois lados fizeram um lobby junto aos seus deputados no Congresso Nacional para que esta PEC 18, que está sendo votada agora, não fosse aprovada ou não fosse discutida. Porque assim, o grande acordo que existia entre o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o TSE é que esta PEC 18, fosse promulgada até sexta-feira passada. Seria votada, como foi votada pelo Senado, nos 2 turnos, enviado para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados votaria também nos 2 turnos, num dia só, e na sexta-feira passada eles iam fazer uma grande solenidade para a promulgação desta PEC. Então, promulgando a PEC em si, promulgando a PEC, estaria a insegurança jurídica, em tese, um pouco sanada, mas não foi o que aconteceu. Então, os atuais governantes partiram para cima dos deputados, seus apoiadores, a oposição também, um pedindo para que a PEC fosse pautada, outro pedindo para não pautar a PEC sobre esses argumentos que a gente está dizendo aqui agora. Mas acabou que venceu o bom senso. O bom senso é que não poderia ter as eleições na data de 4 de outubro em virtude de tudo que a gente está passando, que aí é esse outro ator que a gente tem no cenário político, que é a pandemia. Esse ator que virou protagonista, na verdade, né? Na verdade, é muito mais do que um ator. A história das eleições de 2020 será contada daqui 50 anos, falando do que nós passamos. Tomara, quiçá, que não tenha nada de pior que possa acontecer em virtude das eleições e da pandemia. Por exemplo, acreditamos que lá em 15 de novembro, que vai ser a data do primeiro turno, a coisa já esteja num controle tal que não há risco das pessoas saírem para votar como se existe hoje, as pessoas saírem. Então, assim, torcemos para essa situação. Então, o cenário para as eleições é um cenário que é sombrio, mas, ao mesmo tempo, está clareando agora em virtude disso tudo que a gente está falando e em virtude da votação que está sendo agora realizada. Bom, votada a PEC igual que está sendo agora, nós vamos partir para um problema que é a mudança
de prazo e mudança de datas das eleições. Esse é um problema sério. Por quê? Porque é intimamente ligado a um dos atores do cenário, que é a insegurança jurídica. Bom, a PEC 18 traz mudança de data, qual seja a data de 4 de outubro para a data de 15 de novembro. A lei ordinária 9.504, citada aí pelo professor Guilherme, inclusive, é a lei que rege as eleições. Tem uma série de datas nessa legislação que também vai ser mexida e vai ser alterada. Além disso, tem as resoluções do TSE que já foram expedidas e que também regulam uma série de datas e uma série de prazos. 3 meses antes da eleição não é uma data, é um prazo. Estava dando a diferença entre data eleitoral ou data a ser cumprida e prazo a ser cumprido. Então, como eu disse ontem, dia 30 de junho, é uma data. Com a mudança da PEC, essa data, inclusive, está sendo alterada. Então, gente, a PEC agora está... Eu vou insistir toda hora, vou ter que falar nessa PEC, porque realmente é o tema agora para a gente ser discutido. Então, a PEC está resolvendo esses problemas. Inclusive, no artigo 6º do parágrafo 1º desta PEC, votada agora, está se dizendo que as situações de prazos, de datas e de tudo aquilo que precisar ser alterado na legislação está permitindo ao TSE fazer isso através de resolução. Aí alguém vai dizer para mim assim, professor, mas nós não temos um negócio que a gente ouve aí que fala que 1 ano antes da eleição tem que estar com as regras do jogo já na mesa, a gente já tem que saber tudo 1 ano antes. Exatamente, mas o legislador, já sabendo e já prevendo essa situação, está prevendo na PEC também isso, que o artigo 16 da Constituição Federal não vai se aplicar neste caso. Por quê? Porque é um caso sui generis, é um caso atípico e que precisa ser tratado com a atipicidade da qual ele é o caso em questão. Bom, aí a gente seguindo aqui a nossa lógica, onde é que a gente apresentou os cenários, apresentou essas mudanças de datas, vamos fazer um exercício aqui de que está tudo funcionando bem, já se resolveu, e agora a gente entrou numa situação de pré-campanha. A situação de pré-campanha é uma situação que, como bem falado, bem explicado, inclusive, para o professor Guilherme, assim, nós temos uma diferença da campanha eleitoral para a propaganda eleitoral. São 2 coisas distintas. E como campanha é uma coisa, propaganda eleitoral é outra coisa, a pré-campanha é uma coisa, a pré-propaganda eleitoral é outra coisa. Então, assim, temos que tratar isso muito claramente da diferença entre pré-campanha e pré-propaganda, ou a propaganda que é feita durante esse período agora. Bom, para isso, não tem como a gente falar sobre pré-campanha sem a gente tratar do assunto razoabilidade e proporcionalidade. Eu sempre falo isso a todas as pessoas que a gente tem conversado, que a gente tem dado um suporte agora eleitoral na campanha, nas aulas que a gente tem dado. Não se fala em pré-campanha sem falar da razoabilidade e da proporcionalidade. Por quê? Porque a nossa legislação ela está inovando. Por quê? Porque a gente sabe que existe pré-campanha há muito tempo. Tem muito tempo que já tem a pré-campanha que é feita. Só que desta vez eles regularam a pré-campanha. Desde da última reforma, eles fizeram uma regulação na pré-campanha e trouxeram esse tema da pré-campanha para a legislação 9.507. E assim, só que com um detalhe, eles não falam o que pode fazer, eles só dizem o que não pode fazer. E o que não pode ser feito na pré-campanha são 2 coisas. Pedido expresso de voto, o pedido expresso de voto e a declaração que é candidato.
O resto, eles estão permitindo tudo. Tudo. Não existe vedação alguma depois disso. Aí a pessoa vira para mim e fala, mas como é que é isso? Aí que eu falo da situação da razoabilidade e da proporcionalidade, que são princípios, né, que são aplicados, muito aplicados hoje, inclusive, no nosso direito. Tem muita gente que entende que ambos se confundem, mas eu comungo da tese que são dois princípios distintos. O princípio da razoabilidade é um, o princípio da proporcionalidade é o outro, mas que, ao final, realmente, ambos se completam, mas são princípios distintos. E, assim, a gente sabe, né, que a razoabilidade, assim, ele surgiu no direito americano, já a proporcionalidade veio do direito alemão. Então, daí você já parte da gente ver de onde que partiu cada um desses princípios, a gente já vê que não são as mesmas coisas, são diferentes. A razoabilidade exige, e a proporcionalidade exige que, ao realizar algum ato, a pessoa seja prudente, a pessoa seja sensata, a pessoa tenha bom senso, evitando conduta absurda, bizarra, incoerente. E aí eu dou um exemplo, as pessoas me ligam e falam assim, professor, doutor, eu estou aqui, eu estou querendo publicar aqui um card meu aqui no Facebook, eu posso mandar para o senhor aí para ver? Eu falei, pode. Aí ele manda o card para mim. Aí o card está todo já estilizado com a campanha, com a identidade visual dele, com o fundo, já que ele vai usar, com a logo do partido e com o número do partido. Aí eu viro para o cara e falo assim, você é candidato a prefeito, sou. Qual que vai ser o número da sua campanha? Vai ser 50, um exemplo, tá, gente? Vai ser 50. Eu falei assim, olha lá na sua propaganda, tem o número 50 lá? Ele falou, tem. Aí eu falo com ele assim, uma pré-campanha, é razoável você utilizar esse número aí agora? É proporcional você fazer a utilização desse número agora? Não, não é. Por quê? Porque nós estamos tratando de pré-campanha. Na pré-campanha não é uma pré-propaganda, não é a propaganda eleitoral. Então as pessoas confundem muito a campanha, a pré-campanha com a propaganda e a pré-propaganda eleitoral. E assim, e aí eu continuo dizendo para eles assim, e aí eu tento forçar, né, o tempo inteiro o raciocínio deles. Eu falo assim, quando você fala em razoabilidade e proporcionalidade, você tem que pensar três coisas, não tem jeito. É adequado o que eu farei? Se é adequado. O que eu quero fazer é capaz de atingir os meus objetivos? Ok. É necessário eu fazer desse modo? Esse modo é o menos gravoso, tem outro modo, como, por exemplo, o número. Colocar um número. Esse é um modo menos gravoso? Claro que não. Eu posso colocar lá que eu sou pré-candidato pelo partido e tal, mas na hora que eu coloco um número, eu tô extrapolando, eu não estou sendo proporcional àquele momento de pré-campanha. Por quê? Porque vai ser o mesmo número que eu vou usar quando eu for candidato, vai ser o mesmo número que eu vou usar na campanha. E agora, a campanha, ela foi feita para você... inclusive o artigo, salvo engano, está aqui, o artigo 36 da legislação, ele fala o que é propaganda. O que é a propaganda? Ele fala assim, a propaganda é a manifestação destinada à conquista do voto, ainda que dissimulado. Então, assim, a propaganda é para você conquistar o voto. A pré-campanha, a pré-propaganda é para você conquistar apoio político, é para você conquistar a sua base eleitoral, é para você conquistar pessoas que vão acreditar naquele projeto que está na sua cabeça e que na hora que você tiver aquelas pessoas junto com você, aquelas pessoas farão realizar essa vontade, vão ser multiplicadores daquilo que você pensa, daquilo que você está pretendendo fazer, daquilo que você quer colocar em prática. Então, sim, e ainda falo assim, o seguinte, olha bem, na pré-campanha, você utiliza a imprensa? Não pode.
Porque, assim, existe uma série, né? O professor explicou aí, a gente tem uma série de tipos de propaganda eleitoral. A propaganda na imprensa, a propaganda na rádio, a propaganda na TV, a propaganda na internet e a propaganda de rua. Então, nós temos pelo menos 5 tipos diversos de propaganda. Ao menos 5 tipos a gente tem. Nesses 5 tipos aí, trazendo para reflexão, você pode, na pré-campanha, fazer propaganda na imprensa? O que é propaganda na imprensa? Para legislação eleitoral, jornal e revista. Você pode fazer? Não, não pode. A legislação não permite fazer propaganda na imprensa, salvo a partir do período que está autorizado a propaganda eleitoral, que no calendário antigo seria 15 de agosto, mas o calendário novo vai ser aqui a partir de 27 de setembro, pelo calendário novo. Depois eu vou falar um pouquinho desse calendário novo. Então, assim, eu posso fazer propaganda na imprensa? Não, não posso na pré-campanha. Eu posso fazer propaganda no rádio e na TV? Não posso. Posso ir lá, pagar o cara para ter uma propaganda minha na rádio e na TV? Não, não pode. A legislação não permite. Eu posso ter uma propaganda na internet? Posso ter uma propaganda na internet. Mas eu posso pagar a propaganda na internet? Você pode impulsionar a propaganda na internet. E eu posso ter a propaganda de rua, que é santinho, que é cabo eleitoral? Não. Então, você vê a grande diferença entre uma pré-campanha e uma campanha é justamente naquilo que você pode fazer em termos de propaganda eleitoral. A única coisa que eles permitem você fazer em termos eleitoral é a propaganda na internet, que foi muito bem explicado pelo nosso professor Guilherme. Fora isso, o resto tudo é vedado. Todos os outros tipos de propaganda eleitoral é proibido. A propaganda na imprensa é proibida, a propaganda na TV é proibida, a propaganda na rádio é proibida e a propaganda de rua é proibida. Todos esses tipos de propaganda só serão permitidos a partir do dia 27 de setembro, na nova data da eleição. Daí, portanto, eu digo que a gente tem que ter muito cuidado com a pré-campanha, que a gente tem que aplicar a razoabilidade e a proporcionalidade na pré-campanha. Por quê? Porque a razoabilidade, a proporcionalidade são princípios assim, eles não proíbem o excesso, não. Mas esse excesso, eles fazem você ter um filtro sobre esse excesso. Eu vou trazer um exemplo claro para vocês. O WhatsApp, Telegram. A legislação eleitoral, agora, atual, está falando que é proibido o disparo em massa de conteúdo de mensagens eleitorais. Aí faz a pergunta assim, o que é disparo em massa? Aí já está tendo entendimentos, né? Nenhum jurisprudencial, porque não teve decisões ainda nesse sentido, mas estudos no sentido de que o disparo em massa no WhatsApp é aquele que você ultrapassa de 5 encaminhamentos, né? Porque hoje o WhatsApp só permite você enviar para 5 pessoas ao mesmo tempo. Então já tem gente entendendo que você enviar para 5 pessoas, mais de 5 pessoas, é disparo em massa. Não sei se é. Aí eu vou dar um outro exemplo do que é disparo em massa. O status do seu WhatsApp. Se você tiver 2.000 contatos, 3.000 contatos no seu celular, 3.000 contatos vão ter acesso a esse status do seu WhatsApp. Isso é disparo em massa ou não é disparo em massa? Eu, particularmente, acho que não seja o disparo em massa. Mas agora, para piorar mais a preocupação que eu vou dar para vocês, um grupo de WhatsApp tem 256 participantes, é o máximo que cabe um grupo de WhatsApp e uma lista de transmissão. Todos os dois são 256 pessoas que você pode fazer. Na lista de transmissão, olha como é que vai ser complicada essa situação. Na lista de transmissão, você faz um envio individual. Na verdade, o mesmo texto para um punhado de pessoas, para várias pessoas ao mesmo tempo, mas são mensagens que chegam individualizadas. Você dispara em massa? Já no grupo, é uma mensagem onde é que vai chegar
uma única mensagem para 256 pessoas. É ou não é disparo em massa? Olha como é que vai ser uma situação complicada. E aí, para piorar a preocupação que eu vou trazer para todos. O Telegram, por exemplo, não tem número de gente nos grupos. Você pode ter 5.000 pessoas num grupo. Aí, eu trago para o cálculo, vamos trazer assim, tem uma cidade que a gente está dando um suporte eleitoral, tem 2.500 habitantes na cidade. 2.500 habitantes. Eu fazer um impulsionamento na pré-campanha, onde é que eu vou gastar R$3.000 lá na cidade? R$3.000 numa cidade de 2.500 habitantes, um impulsionamento de Facebook, Instagram, eu vou atingir a cidade inteira, inteirinha. Todo mundo que tiver Instagram e Facebook na cidade vai receber a minha pré-propaganda, vai receber sobre a minha pré-campanha. Aí eu faço a pergunta, é razoável? É proporcional? Você gastou R$3.000 só, ou R$2.000 só. Aí eu trago isso para uma cidade maior, uma cidade igual Belo Horizonte. O cara que vem cá e vai gastar R$3.000 de impulsionamento na pré-campanha dele. É razoável? É proporcional? É. Então, numa cidade de 2.500 habitantes, R$3.000 não é razoável nem proporcional. É totalmente desproporcional e não é razoável. Por quê? Porque atinge a cidade inteira. A cidade inteira vai receber isso. Enquanto a partida, se você trouxer para Belo Horizonte, R$3.000 aqui, você vai atingir um universo que não vai te eleger, vamos dizer assim. Então, aí você traz isso para a análise do desequilíbrio eleitoral. Essa situação pode desequilibrar o pleito? Pode desequilibrar o pleito eleitoral. Então, eu entro sempre nessa vibe, vamos dizer assim, da razoabilidade e proporcionalidade. E aí não tem como também eu não entrar num assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre a questão financeira da campanha, a questão dos recursos financeiros, a preocupação que a gente tem sobre os custos eleitorais de uma campanha, quanto que será, quanto que não será. E assim, eu estava vendo hoje um estudo da organização internacional chamada Transparência Internacional. Quem é do ramo de compliance que está aí conhece bem o que eu estou dizendo. É o índice de percepção de corrupção do ano de 2019. Então, assim, se você pegar essa situação desse índice de corrupção aí que eles colocam, eles colocam justamente essa situação. Eles tratam numa lógica de que o dinheiro de campanha, o dinheiro de eleição, ele tem que ser muito bem, vamos dizer assim, dividido, e para isso eles entendem que tem que haver uma participação do poder público nisso. E aí eles têm uma lógica do trabalho do financiamento público de campanha. Só que isso é uma discussão muito grande, que não vale a pena a gente trazer aqui agora, que eu costumo dizer até que isso é tema de um seminário inteiro, não é nem de uma aula, sabe? Mas eu sou desse entendimento que a gente tem que trazer e ter essa ideia de, inclusive, a situação financeira tem que ser muito aplicada na razoabilidade e proporcionalidade dentro dessa situação de campanha. E aí, já caminhando aí, vamos dizer assim, para a parte final do nosso bate-papo aqui, onde é que depois a gente vai abrir para grandes discussões aqui com vocês todas, eu tenho para mim que a gente precisa fazer algumas reflexões que são, para mim, importantes. A primeira delas eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa entender como o eleitor está pensando. Nesse momento de pandemia, como o eleitor está pensando? O eleitor está pensando a mesma coisa que eu? Eu, candidato? Vamos dizer que eu sou candidato, eu sou candidato agora, e o eleitor está aqui fazendo o eleitor está aqui pensando e olhando, vivendo essa situação de pandemia, onde é que às vezes tem um vizinho dele que está internado, às vezes onde é que tem um parente dele internado. O eleitor está pensando agora em campanha? Não. Costumo dizer
que quem pensa em campanha uma hora dessa é só quem está nesse mundo. E aí eu posso falar isso que, assim, dentro da minha casa, eu converso muito de campanha, mas as pessoas da minha casa, quem é político aqui na minha casa sou eu, porque político, né? Político na acepção da palavra, que eu acho que todos nós temos um pouco de política, mas trabalho com a política, vivo no meio político. Mas, assim, meus filhos, minha esposa, na hora que eu falo em eleição, eles ficam, né, assim. Então, assim, as pessoas estão pensando nisso agora? Eu acredito que não. Então, se não estão pensando nisso, a gente tem que tentar entender como é que vai ser esse eleitor pós-pandemia. Porque eu já estou trabalhando na lógica de que a campanha eleitoral já vai estar não pós-pandemia, mas já vai estar no estágio da nossa pandemia bem mais reduzido, onde é que a gente vai precisar trabalhar o eleitor na preocupação dele de que o que a pandemia trouxe de aprendizado para a gente nesse momento, inclusive mesmo para a gente votar. O gestor que estava à frente do caso conduziu bem a situação, não conduziu bem a situação? Então, eu acho que isso é uma análise que tem que fazer assim. Como o eleitor está pensando e vai pensar após a pandemia? Outra análise que eu acho que a gente tem que fazer muito vai ser a campanha que vai ser feita durante a pandemia. Como eu disse aqui, vai estar sendo aprovada agora. A campanha, a propaganda eleitoral vai iniciar-se a partir de 27, né? 27 de setembro, né? É isso mesmo, 27 de setembro. E nós temos uma campanha, nós temos tradicionalmente no Brasil, a campanha nossa é de abraço, tapinha nas costas, aperto de mão. Como é que nós vamos fazer esse tipo de campanha? Como é que vai ser esse tipo de campanha? Vai ser de máscara? A pessoa não vai poder olhar na cara do outro, ainda bem que os olhos falam muito, né? Porque os olhos, a gente consegue identificar um mentiroso pelo olho, né? E a máscara não tampa o olho, né? Porque senão aí seria mais um agravante que a gente teria para analisar os nossos candidatos. Mas como é que vai ser essa campanha? Vai ser virtual. Por isso que é muito importante tudo que o professor Guilherme falou anteriormente. Nós temos um grande problema aí para ser aprendido, que é fazer campanha durante a pandemia. Aquele que não tem hoje uma rede social forte, aquele que está confiando que vai bater nas costas da pessoa para pedir voto, ele precisa colocar a barba de molho, como diz os mais antigos, né? Sabe por quê? Porque se alguém chegar na porta da minha casa para pedir voto e sem máscara e querer sentar para tomar o cafezinho, aquela coisa que a gente já fazia muito, eu já vou ficar com o pé atrás daquele cara, daquele candidato. Eu vou dizer assim, qual a preocupação desse cara com isso que nós estamos vivendo? Será que realmente mesmo esse cara está pensando aí nesse problema da saúde pública que ele está querendo me dizer? Então, eu acho que a gente vai ter que ter muito cuidado e prestar muita atenção com essa situação da campanha durante a pandemia. E, para isso, nada melhor do que aprender tudo sobre situação de rede social, internet e rede social, porque vai ser esse o caminho. E, bom, então, para finalizar aqui, professor Gustavo, eu só quero passar rapidamente o calendário eleitoral aqui, que é o novo calendário eleitoral, que vai está agora aprovado. A data das eleições será 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno. Dia 11 de agosto é a data do afastamento daquele que tem programa de televisão, programa de rádio. Dia 11 de agosto precisa se afastar. Dia 31 de agosto a 16 de setembro serão as datas das novas convenções, inclusive com a novidade de convenção virtual. Dia 26 de setembro é o último dia para registro das candidaturas. 27 de setembro é o início da campanha eleitoral propriamente dita, e aí com todo tipo de propaganda permitido. 27 de outubro é o prazo da última prestação de conta. Esses são os principais prazos desse novo formato de eleição. Eu queria agradecer, professor Gustavo, essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco desse nosso trabalho aqui, desses nossos ensinamentos, entendimentos, agradecer, dizer também que
que se quiserem nos acompanhar lá no Instagram também, eu costumo fazer uma live diária no meu Instagram. O meu Instagram é @LuizGustavoRiani, e a live diária chama-se Em Dia com a Política. E por quê? Porque eu quero trazer isso para as pessoas, a discussão política. E eu costumo falar, e falei outro dia, e até deu uma viralizada, só para pensar, e a última frase para terminar, eu disse e repito: a política é igual ao sol. Se você gosta ou não gosta do sol, todo dia, quando você amanhece, o sol aparece para você. Não interessa se você está gostando ou se você não está gostando do sol. E a política é do mesmo jeito. Todos os dias a política está na sua vida, seja no almoço, seja no jantar, seja na sua educação dos seus filhos. Então, você gostando ou não gostando da política, a política faz parte da nossa vida. E se você não gostar, é um problema, porque você vai ser governado por aqueles que gostam. Então, se você não gostar, é um direito que você tem, mas pelo menos se intere da política para que você não coloque gente que gosta da política, mas que gosta de falcatrua também. Um abraço, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, professor Riani, pela sua intervenção. Fez aí um recorte extremamente importante sobre o que vai ser, né, nesse processo eleitoral. Realmente teremos aí algumas situações que são ainda imponderáveis, né? A gente não sabe exatamente como é que irá transcorrer diante dessa situação, e se até mesmo esses prazos que estão sendo adotados aí vão estar, vamos dizer assim, seguindo o cronograma, né, físico e da pandemia, se o que está sendo planejado vai ser executado dentro de uma situação de mais normalidade, né? Porque certamente a campanha eleitoral ela vem contaminada pela pandemia. Aliás, essa pandemia já está hiperpolitizada e nós já não sabemos se, inclusive, há, de fato, às vezes, um interesse, aí vamos dizer assim, político, vamos dizer assim, de se estender, vamos dizer assim, esse embate que a gente está tendo, porque, por incrível que pareça, há uma série de beneficiados com essa pandemia, por mais que ela possa também colocar em risco os beneficiados, né? Existem sempre, em situações excepcionais, alguém que tem alguma vantagem. E a gente sabe que existem setores aí que, vamos dizer assim, receberam grandes vantagens em virtude dessa situação, por si só. A politização da pandemia, a gente tem visto aí propagandas dos governos dizendo que o governo de tal estado é o segundo, é o primeiro, é o terceiro, fez hospital de campanha, fez isso, saiu na frente. E assim, gente até gastando dinheiro com publicidade em cima da campanha, em vez de ser, às vezes, até publicidades informativas, é mesmo em tom realmente de apropriação, né, de algum capital eleitoral, somente futuro, né? Então, eu não gosto muito disso, porque a situação é gravíssima. Nós estamos falando de seres humanos, de vidas humanas. Nós estamos falando aí de pessoas que estão em situação de muita vulnerabilidade, né? Por conta, quem tem a oportunidade de se isolar, ou tem um salário, ou tem um empreendimento, ou tem uma situação em que não está sendo impactado 100% ou parcialmente, consegue manter, mas são muitos brasileiros em situação muito difícil. E isso, na minha opinião, tinha que ter sido melhor planejado, apesar de estarmos tratando com situações com as quais a gente não tem muito conhecimento,
mas nós tivemos, vamos dizer assim, muitas experiências pretéritas, das quais a gente podia ter aproveitado melhor, né, para que essa pandemia no Brasil não pudesse ser esse, para mim, porque para mim está sendo, com essa proliferação, um caos. Eu acho que pode piorar e é impressionante como o Brasil é o seguinte: quando fala em corrupção, nós disputamos na cabeça. Quando fala em número de acidentes de trânsito, nós disputamos na cabeça. Quando fala em pandemia, nós saímos lá do 9º lugar, já estamos em 2º, e parece que a gente quer vencer essa disputa. É impressionante como é que nós somos o contrário, né? Você vê o europeu extremamente preocupado, valorizando a vida, assim, assustadíssimo com pessoas morrendo. Aqui no Brasil nós estamos quebrando o pau, que abre tudo, faz do jeito que quiser, deixa morrer, não tem problema, a população segue esse critério. Então, assim, enfim, e isso a história vai dizer, né, lá na frente, o que isso representou, vamos dizer assim, na nossa formação civilizatória, sobretudo, né? Nossa história vai contar isso lá no futuro. Mas, atendendo aqui os reclames dos nossos participantes, que ouviram atentamente aí, né, as duas muito boas explanações, tanto do Guilherme quanto do Riane, claro, a gente tem algumas perguntas. Eu vou iniciar com uma pergunta que eu acho assim, ela tem um cunho mais amplo, mas eu acho que ela talvez seja de uma importância muito grande. O Guilherme falou de mecanização de impulsionamentos, somente de robôs. Há um mês atrás, Guilherme, não sei se lembra, você chegou um pouco atrasado numa reunião da confraria lá dos professores da PUC, onde você faz parte, eu faço parte, etc. E eu falei lá pela primeira vez, ninguém tinha tocado no assunto, na história desse livro aqui. Né? Falei, pessoal, vejam aí o Engenheiros do Caos, vejam como é que as eleições nos Estados Unidos, do Brexit, como é que elas foram conduzidas por mecanismos de impulsionamento. E também diz respeito à eleição no Brasil também. Então, essa obra aqui, não sei se você viu o pessoal discutindo muito, todo mundo leu lá no grupo, Guilherme, ela conta como isso funcionou. E isso chegou no Brasil, e a gente sabe que eu tenho até medo, porque o mecanismo, a maneira como isso está sendo arquitetado, de uma maneira em que eu não sei nem se nós temos tecnologia para poder apurar esse tipo de crime ou esse tipo de atitude no âmbito das campanhas eleitorais. E eu, assim, sou funcionário público lá na Prefeitura de Belo Horizonte, passei a minha vida inteira lidando com educação na área de servidores públicos, etc. E a gente vê as pessoas conversando isso com muita naturalidade. Campanha, robô, não sei o quê e tal. Até como se isso tivesse previsto na lei, ao contrário, né? Eu vejo as pessoas assim conversando. Será que essas campanhas serão instrumentalizadas por esses impulsionamentos, essa mecanização proibida, vedada? Como é que vai ser isso, hein, professor? Isso é um tema pesado. Gustavo, é pesado. Eu não conheço o texto, mas vi sim que não só você ali indicou, os professores comentaram depois, como já vi outras pessoas referências aí nos estudos falando sobre. É impossível a gente fazer futurologia, né? Mas é muito provável que, de fato, no mínimo, junto com o dinheiro, que sempre, desde que eu estudo sobre eleições e atuei advogando as eleições, os algoritmos vão comandar pesadamente. É uma coisa que pouca gente sabe, né? Eu sou formado como técnico de informática, então, em alguma medida, lá há 15 anos atrás, eu estudava programação, e a gente sabe que
que o que a gente está falando aqui agora, o meu celular está ouvindo e está sendo captado, e são informações, todos os cliques. Inclusive, isso poderia ser utilizado de forma melhor pela administração pública, e logo a administração pública não usa, mas a campanha eleitoral vai ter muito disso, e vai passar pelo dinheiro, por aquele que vai pagar para ter isso. E como eu disse, tem aquilo que vai ser, que é vedado, que a legislação eleitoral trouxe como vedação, tanto na parte administrativa quanto até mesmo criminal. E eu acho que o ministro, presidente do TSE, ele diz que é uma meta dele combater. Eu prefiro acreditar, mas porque por mais que possa parecer difícil na nossa cabeça, que a gente não entende bem como funciona a fiscalização e acompanhamento disso, quando quer, Polícia Federal e Polícia Civil, eles conseguem pegar esse tipo de crime, de rastrear, de identificar quem são. Basta ter essa boa vontade realmente de colocar a máquina pública para buscar essas falhas. De uma certa forma, eu tenho muito medo de tudo que eu falo para não entrar em certas polêmicas, mas a gente vê no âmbito federal que uma parte sobre divulgação de notícias falsas foi negligenciada pelo Estado. Na hora que chegou na porta lá do STF, aquilo que estava atingindo os ministros, aí eles foram lá e conseguiram pegar. Então, quando eles querem, eles conseguem pegar quem divulga informações de maneira falsa, de maneira irregular. Se eles vão querer, é só a história que vai poder nos dizer. Futurologia a gente ainda não faz. Professor Riane, eu vou me arriscar. Nós temos um aparato na Justiça Federal, professor Riane, para poder fazer o controle disso? Tem. Eu ia dizer isso. Eu vou me arriscar que não é esse exercício de futurologia. De discordar do professor, mas eu acho que o exercício é de vontade política. A vontade política hoje do TSE está muito clara nesse sentido. Ontem eu acompanhei o julgamento de uma das ações da chapa Bolsonaro e Mourão, e o presidente do TSE foi claro ao dizer ontem, né, numa situação onde é que ele disse... Deixa eu só tirar esse som que está me incomodando, só um momento, professor. Ele foi claro ontem quando disse que para ele é uma situação gravíssima a situação do fake news. Inclusive, ele deu o voto dele no sentido da gravidade, dizer que para ele é muito mais grave mesmo, ele usou a expressão gravíssima para ponderar essa situação. Então, assim, e aí ele já se reuniu com o pessoal do WhatsApp, né, do Facebook, e já está conseguindo, inclusive, fazer... O TSE está tendo um aparato para que se contenha isso. Nós vamos ter problema, porque nosso Brasil é um país continental, então assim, vai ter cidade de pequenininha que isso vai ser um problema, que a polícia lá quem cuida não é nem a Polícia Federal, muito menos a Civil, a Polícia Militar. Mas eu tenho, só completar o raciocínio, eu tenho dito para as pessoas o seguinte, eu acho que o exemplo vai ser o ideal. Na primeira que tiver, se você entra com ação contra o cara, na primeira já vai assustar todo mundo. Mas não foi ele que fez, ele divulgou no grupo, azar, faz contra ele para você ver. Contra o primeiro que divulgou no grupo um fake news ou em verdade sua, que você vai mostrar como é que vai ser o tom da sua campanha. Eu tenho falado isso, entendeu? E aí eu acho que isso vai assustar as pessoas. Eu até penso que nas cidades menores, onde as pessoas são muito mais próximas, que aí com um número de eleitores menores, isso possa acontecer com menor intensidade, porque as campanhas são mais corpo a corpo, todo mundo conhece todo mundo. Mas a partir do momento que as cidades ficam um pouco maiores, né, as capitais e outras cidades polos, né, nas principais regiões do Brasil, e hoje todos já conhecem os mecanismos que foram utilizados no passado e que certamente, se de um lado o TSE está aperfeiçoando para pegar, a turma que faz esse tipo de campanha está aperfeiçoando para também escapar, vamos dizer assim. Então, assim, é um momento interessante de se acompanhar para ver como nós vamos evoluir. Está se discutindo muito aí agora
a lei de proteção de dados, que entra em vigor em agosto, está sendo discutido aí outras questões aí no Senado relacionadas com isso. Ou seja, passando para uma outra questão aqui, eu tenho uma pergunta do Eurismar Santos, que é a seguinte, abre aspas, e aí fica para quem quiser responder. Sou fundador de uma OCIP em meu município. Hoje atuo junto a ela como agente de desenvolvimento. Estou pré-candidato. Eu posso gravar vídeos das ações que temos conquistados com a minha atuação, né? Sua atuação enquanto gestor dessa OCIP? Bom, eu queria ouvir o professor Guilherme, mas eu vou dar minha opinião. Eu acho que vai ser em cima da linha do que eu trouxe no início. Proporcionalidade e razoabilidade. Eu acho que isso é essencial. Mas tem um fator para mim que é preponderante. Ele disse que é gestor de uma OCIP. A gente sabe que uma OCIP é uma organização social. Em sendo uma organização social, em tese, ela está trabalhando com recursos públicos, em tese. Tá? Então, assim, até onde que seria essa atuação seria dele pessoal ou seria uma atuação em virtude dos anseios públicos, vamos dizer assim. Então, se eu fosse advogado da campanha dele, eu ia falar para ele não fazer vídeo vinculando a OCIP com a pré-campanha dele. Na minha leitura, eu falaria que para ele não fazer. Muito bom, concordo. Eu concordo com o Riane, em razão disso, de a OCIP ter uma grande chance de receber verbas públicas, o que acaba confundindo aí e pode trazer essa problemática. Mas, se tentando uma solução, é ele mesmo ter o seu canal de comunicação já da sua própria imagem e ele pode promover aquilo que ele já fez nas suas ações, e isso não é problema, desde que não peça voto, desde que ele não se trate como candidato, porque ele ainda não é candidato, e como o Riane disse muito bem, que foi a ideia central dele, pensar com essa proporcionalidade, para não fazer nada de forma desarrazoável. Eu também recomendaria nesse sentido, se fosse um cliente meu. Vamos para uma outra aqui, ó. Se apresenta aqui como P. Araújo Lima. Atualmente, uma pessoa pode dizer que é pré-candidato a um determinado cargo, divulgar isso e fazer, vamos dizer assim, dar publicidade a intenção de ser um pré-candidato? É no mesmo sentido que a gente acabou de falar aqui. Ele pode falar como um pré-candidato, e aí a palavra pré não pode ser esquecida, porque ele ainda não é candidato, não pode pedir voto e tudo isso que o Riane falou. Eu acho que assim, eu penso que nem só pode, como deve. A legislação está falando nisso. Até a legislação passada não se falava nessa figura da pré-candidatura. Hoje ela fala. Hoje é uma figura jurídica que existe no mundo do direito eleitoral, que é a pré-campanha. Antes era igual cabeça de bacalhau. A gente sabia que tinha, mas ninguém nunca via. Ou melhor, todo mundo via, mas não era... Mas agora não. Agora está institucionalizado. Então, eu acho que ele deve fazer a campanha eleitoral dele. Aqui, ó, primeira mão, acabou de ser aprovada em primeiro turno a PEC por 496 votos a favor. Acabei de verificar aqui que eu estou acompanhando concomitantemente aqui com a gente. Vocês estão me escutando? A minha imagem parece que travou, né? Travou para vocês. Sua imagem travou. Mas vocês estão me escutando, né? Sim. Estamos ouvindo. Então, tá bom. Vamos. Eu tenho mais uma questão que eu queria saber aqui, que é a seguinte: nós não falamos nada aí sobre a mudança da emenda constitucional 97, da questão relacionada às coligações proporcionais, né, Ian? Que mudou aí essa... Como é que vai ficar
Como é que você acha que vai ser o comportamento das eleições, Guilherme, também, quando a gente fala aí de uma mudança nesse processo aí de coligação proporcional? Eu gostei muito. Vou te ser sincero, vou te confessar que eu gostei do fim das coligações, porque o que a gente via era realmente a prática da legenda de aluguel. Às vezes o cara tinha um partido, o cara é filiado a um partido, o partido dele, a diretoria, a comissão provisória do partido dele era ele e a família dele inteira, e ele é uma liderança e tinha voto, e aí acabava juntando com outro para fazer aquela coisa toda. Então, assim, eu achei que foi um avanço. Só que me preocupa, e aí o que me preocupa agora, passou a me preocupar muito, é a questão das convenções virtuais. As convenções virtuais com esse fim de coligação, eu vou trazer uma preocupação aqui que a gente pode ter, que pode acontecer. Com o fim das coligações, o número de candidatos reduziu. Antes eram 200% de lugares, hoje é 150% de lugares. E a gente sabe que a cada mulher que você, vamos tratar como mulher, a cada mulher que você não preencher, você tem que retirar um homem. Uma Câmara de Vereadores, onde é que são 9 candidatos a vereador, 9 cadeiras, você vai lançar num município, antes você podia lançar 18 candidatos, agora você vai poder lançar 14. Desses 14 candidatos, você vai ter que lançar 5 mulheres. Cada mulher que você não lança, você tira um homem. Como é que você vai tirar esse homem? Como é que você vai tirar esse homem? Em tese, juridicamente, você vai tirar ele através da convenção, no voto, né? Claro que a gente, naquele acordo, naquela conversa, mas no voto. E aí, na hora que traz a convenção para o mundo virtual, como foi aprovado ontem a resolução, a gente já tem conhecimento dela, então me preocupa muito essa situação. Então, assim, respondendo objetivamente, eu sou amplamente favorável ao fim da coligação, mas me preocupa essa situação, como é que vai ser isso na prática. Realmente eu não tenho essa ideia, porque eu acho que a coisa da mão dos coronéis, isso está acabando, acaba tendo que voltar, vai acabar voltando com as convenções virtuais. Entendi. Eu continuo sem imagem, né? Tá, sem imagem. Eu não sei, aconteceu alguma coisa aqui, parece que no teclado do computador que bloqueou minha câmera aqui. Bom, nós estamos aqui com 55 minutos, 1 hora e 55 minutos de conversa, né? E a gente tem aí a programação de terminar com 2 horas. Tivemos aí uma participação boa de uma sala de aula que esteve presente conosco aqui. A gente está acostumado a sempre ter uma sala boa de aula, como nós acabamos de fazer. Eu, embora não consiga me fazer aparecer aí por esse probleminha técnico, eu quero agradecer e vou logo já passar a palavra para vocês também fazerem as suas considerações breves de encerramento, mas eu agradeço a presença de vocês. Isso é uma colaboração que vocês dão ao Instituto, mas eu acho que mais do que isso, é uma colaboração à cidadania, é uma colaboração que se dá à transparência pública, e é um incentivo para as pessoas estarem bem informadas, para que possam atuar no mundo de forma mais inteligente, né? Para que todos que procuram conhecimento possam sair melhor desse tipo de webinário do que entrou. Então, eu agradeço em nome do IDCT, eu agradeço também em nome de todos os participantes que estão aqui presentes. Em breve, a gente vai disponibilizar esse bate-papo lá na nossa área específica. As pessoas poderão, que fizerem posteriormente, obter também os seus certificados. Essa foi
um webinário totalmente gratuito, no intuito colaborativo, portanto, a gente tem a certeza de poder, juntos, conseguir levar informações para as pessoas. Agradeço a equipe do IDCT, se dedicou aí a ajudar a preparar o webinário. Convido as pessoas que estão presentes a acessar o nosso canal no YouTube, que tem muito material de qualidade, né, do IDCT TV. Convido as pessoas também a nos seguir lá no LinkedIn, no Instagram, porque por meio dessas redes sociais a gente também divulga muita informação. Ela nos ajuda, a gente usa ela pelo lado virtuoso, vamos dizer assim. A gente é muito cuidadoso ao lidar com esse espaço que deveria ser democrático e deveria ser um espaço para o desenvolvimento democrático, mas muitas vezes é utilizado estrategicamente de maneira a desvirtuar, inclusive, o seu objetivo. Então, fica aqui todas essas minhas considerações e passo a palavra aí, Guilherme, para você fazer seus agradecimentos, depois de Rihanna, tá bom? Grande abraço a todos e muito obrigado. Gustavo, eu que agradeço você, ao IDCT, a toda a equipe que sempre dá um suporte muito legal, um ambiente que as pessoas realmente gostam daquilo que faz, porque traz um resultado para todo mundo que está envolvido, aos alunos, aos parceiros. Gosto muito de fazer parte desse trabalho. Eu estudo direito público exatamente porque eu acredito que se formos melhor enquanto Estado, a sociedade vai evoluir, os indivíduos vão evoluir. Isso passa muito por essa capacitação, por os debates, informações. Eu acredito mesmo nisso. Inclusive, aí eu reforço, faço aquele jabá, né, pessoal, conhecer o podcast, o Papo Direto. Ele tende isso, a falar sobre direito de forma clara, para levar informação. Instagram, guilhermeferreira.prof. Estou de portas abertas aí para qualquer conversa, debate. Amo estudar, amo conversas de ideias diferentes. Foi um prazer estar aqui. Agradeço a Iane, foi bom também conhecê-lo previamente para poder fazer o evento. Muito bom debate, uma reflexão muito grande. Eu já vou lançar até uma semente aqui de uma possível polêmica. Eu estou prevendo, diante desse fecha ou não fecha o município, que os prefeitos que vão buscar reeleição vão fechar os municípios. Vão proibir atividades de campanha, porque eu acho que tende a favorecer quem já está na máquina pública, e aí nós vamos judicializar mais um problema. Então, eu vou terminar assim, agradecendo e trazendo essa semente desse discórdia aí, dessa crítica, dessa formiga aí na cabeça da gente. Obrigado, gente. Um abraço. Realmente é uma polêmica que vai ser boa mesmo, né? Mas aí também vai acontecer aquela situação que eu disse, aquele que tá bem ambientado com as redes sociais vai sair na frente também e vai destruir o prefeito nessa situação. Mas, enfim, eu quero agradecer, é um prazer muito grande estar aqui, compartilhando aí esse webinar com o professor Guilherme. A gente sabe, né, da capacidade dele, da titulação dele. Isso para mim nos orgulha muito, participar junto disso. E agradecer especialmente aí a turma do IDCT toda, todo mundo também que nos dá esse suporte. E ele falou uma coisa que eu vou ter que plagiá-lo. Eu gosto muito de estar nesse ambiente aí também. Eu acho muito legal, a turma aí realmente gosta do que faz e aí acaba incentivando a gente também a ser cada vez melhor. Então, parabéns, Gustavo, na condução desses trabalhos aí da equipe toda do IDCT. E eu acho que é isso. Mais obrigado mesmo, agradecer a todo mundo. Quem puder também nos seguir no Instagram, @LuizGustavoRiani. A gente também traz sempre informações nessa situação do direito eleitoral. Obrigado, um grande abraço a todos, fique com Deus aí.